Olá, pessoal. Professor Eduardo Carolino para falar sobre as designações online de 2025. Depois desse grave problema que deu, dessas recomendações que foram feitas em relação ao processo de designação para alocação dos professores nas escolas online, depois de tudo certo, prazo definido, data programada para os professores que foram escolhidos na primeira rodada se apresentarem, eis que o Ministério Público, então, derruba o processo, suspende a suspensão e o Estado tenta ali correr para poder não comprometer o ano escolar de 2025. Uma confusão generalizada. E, segundo informações, né, até deputados da Assembleia Legislativa, que o Estado foi informado, foi notificado desde o ano passado, várias comunicações sem resposta da Secretaria de Estado, do governo em si, para poder, então, solucionar esse problema e incluir a porcentagem, 10% da destinação das vagas, que é uma lei federal, está na Constituição, e segundo o Ministério Público, o Estado não observou e não colocou essa questão no seu edital de 2024. Então, sendo assim, hoje, protocolou na sexta-feira um pedido, né, na verdade, dia 25, para que pudesse derrubar essa liminar do Ministério Público, e agora à tarde saiu o resultado. Eu vou compartilhar aqui com vocês, tá, esse resultado aqui, para que vocês possam acompanhar comigo aqui todo esse processo. Então, vou ler aqui algumas partes só para vocês ficarem atentos. A decisão ela é monocrática. Isso significa que um juiz decidiu e derrubou a liminar que suspendia. E estamos nós aguardando, tá? Eu mesmo sou um professor que fui classificado na rodada online e estou na expectativa desde sexta-feira para poder comparecer à escola que eu fui selecionado e apresentar a documentação. A gente já corre atrás da documentação, aquela situação toda, para poder conseguir. Então, o que acontece? Então, houve aqui, né, que é o resumo da suspensão do Ministério Público, do edital, para que pudesse ser feita a retificação, reservando as 10% de vagas para pessoas com deficiência. Isso é previsto, todo edital de convocação, de contratação do poder público deveria já constar isso lá, mas por algum motivo o governo Zema, a Secretaria de Educação, não fez isso no seu último edital. Já ouvimos dizer que tinha outras situações, e aí fala toda a argumentação, né? A decisão do juiz está aqui, são 9 páginas, não vou ler tudo, vou ler só alguns pontos importantes, né? Que impedindo o Estado, argumenta que consentir na suspensão do certame é contribuir para o periculum in mora, inverso, impedindo ao Estado de selecionar profissionais que são imprescindíveis para atividades letivas em todo o território. Então, e aí diz que o pedido inicial evidencia lesão frontal ao princípio da legalidade estrita, determinando a expansão do conceito de cargo público para nele incluir a contratação temporária com fins de expandir a obrigação da reserva de vagas. Em suma, entende que a decisão hostilizada causa graves lesões às ordens judiciais e administrativas, moralmente por invadir a esfera de atribuições próprias do administrador público. A partir de tais argumentos, pugna pela suspensão dos efeitos da tutela em comento, até o trânsito julgado da ação de origem. Então, ou seja, isso quer dizer que, enquanto não for transitado e julgado a argumentação, essa liminar do Ministério Público cai e o governo pode percorrer com o edital, com cronogramas das designações para poder a contratação. E aí que tem toda a fundamentação do conhecimento do pedido, né, dos institutos, da lei, né, do Instituto da Suspensão, tá? E, então, essa liminar aqui do governo do Estado, Poder Judiciário, o governo do Estado entrou, suspende até então e vai poder contratar. Previsto que cerca de 80 mil vagas temporárias serão preenchidas a partir do multicitado processo seletivo. Então, muitos professores, muita gente que está envolvida no processo. Então, o que acontece?
É muito grave o que está acontecendo, é uma bagunça, infelizmente, gente. O governo faz de tudo para atrapalhar a educação e a gente está claro em relação a isso. Quem é professor sabe, quem está na carreira do professor sabe o quanto essa carreira é sucateada, o quanto que é difícil trabalhar e ainda vem com todo esse processo. O último concurso público foi para que ninguém pudesse passar, passou-se um pouco, aquelas pessoas que são concurseiros, que estão há muito tempo trabalhando, sim. Professor que quer ser efetivo, mas que não é um concurseiro, porque para passar num concurso público, você tem que ser um concurseiro, é treinar para passar num concurso público. Não é só estudar e dominar o conteúdo, não. Tem outros detalhes além disso, tá? Então, foi uma coisa que o governo fez, tá? Por essa situação. E aqui, nesse documento, ele fala justamente, né, de todo esse processo que aconteceu aqui. Então, o processo vai voltar, estamos aguardando a orientação da secretaria para a nova data de comparecimento na escola, para podermos, então, apresentar a nossa documentação e, então, assinar o nosso contrato. E aí vamos aguardar a decisão final, se vai mudar alguma coisa nesses contratos, se vai ter alguma situação, só Deus sabe, e nós, professores, mais uma vez, à mercê de uma gestão eficiente, ser tão incompetente a chegar neste ponto. Infelizmente, é a realidade. Aqui a gente rasga o verbo, não tem jeito, mas as designações, o cronograma vai retomar até que seja decidido em trânsito em julgado, tá bom? Eu sou o professor Eduardo Carolino. Se esse vídeo te ajudou, te fez sentido, deixa o seu like, comenta, compartilha e a gente volta assim que tivermos novas informações. Até breve.